Pai querido, nesse momento Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Paulo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá, Bom. Oi? Como que está a irmã Célia? Tá bem, tá aqui do lado. Boa noite, Danilo. Boa noite, minha irmã. Tudo bom? Tudo jóia. Boa noite, irmã Célia. Boa noite, Opa! Dani. Tudo na Boa paz? noite, irmão Paulo. Tudo bem, graças ao Senhor Jesus. Boa noite, minha linda. Glória a Deus. Saudade de vocês. Nós também. Mas, que dia desse o Senhor prepara tudo. Amém. Senhor, de preparar para a gente estar pertinho. Com Juntos, certeza. novamente. Com certeza. Se não for aqui, nós já temos a certeza, né? Absolutamente. Isso é o que importa. É Se não for, verdade. Isso é que nos garante, né? se não for aqui, nós estaremos juntinhos e o melhor Verdade. para sempre. Amém. Amém mesmo. É. Tomara seja logo, né? É verdade. Amém. Que seja o tempo dele, né? É. Boa noite, Cláudio. Tá fechado. Ele está com o áudio fechado. Boa noite, irmão Cláudio. Está nos ouvindo? Alô, irmão, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu Meus irmão. irmãos. Beleza. Danilo tá aí, ó, no paredão azul atrás aí, ó. Foi emparedado. É. E o Cláudio? Cadê o Cláudio? Cláudio está aí. Tô aqui, ó. Cláudio aí. Beleza, Cláudio? Tudo bem, irmão? Bom, irmão. Tudo bem, irmão? Tudo jóia? Tudo jóia. Isso aí. Beleza. Vamos arrumando as cadeiras que daqui a pouco os irmãos estão chegando aí. Verdade. Foi.
Chegou aquele molde pequenininho que você aperta ali e pronto. Também é de Boa noite, irmã Andréia. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Aguinaldo e irmã Célia Carapicuíba. Ai, que menino chato. Sou eu. Boa noite. Boa noite, Marco Boa Mestre. noite, irmão. Boa noite Boa a todos, noite. irmão. Consegui ligar aqui agora. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Vando.
Boa noite, Marco. Opa, boa noite. Estou meio atrasado, hein? Tudo bem? Bom, Cláudio. Tudo, Boa tudo noite, bom. Danilo. Boa noite, irmão. Boa Boa noite, noite. irmão Marco. Boa noite, Marcos. Boa noite, Xará. Boa noite, irmão. A todos os irmãos. O Vitor vai dar boa noite também. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Vitor. Filho dele. Oi, meu amorzinho. Irmão Vando também, não dei boa noite. Boa noite, irmão Vando. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. E aí, vamos ter lockdown de novo aí, é? Será? Pode não ser, mas é bem parecido, viu, irmão? Hein? Isso aí já está virando uma novela, viu? É ou não é? Ioiô. Essas novelas drásticas, que o fim é pior do que o começo. Bem, nós não temos nada a ver com isso, né? Porque Ioiô. fazer o quê, né? Uma hora em cima, uma hora Quem tá embaixo. na- Uma hora em cima. Quem está na casa dos outros tem que ouvir e ficar quieto, né? Ainda que não goste, mas é assim que funciona. Irmãos, eu creio que pelo horário, né? Tudo Tá bom certo. que começando, os irmãos que forem chegando, vai acompanhando. Algum irmão Tá pode certo. dar graças? Podemos dar graça, então? Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos ao teu lado, melhormente aos teus santos pés, no nome precioso do Senhor Jesus, para agradecer mais uma vez por nos reunir na tua presença, ainda aqui online, mas vamos aprender de ti, pela tua grande misericórdia, e assim nos ajude que tudo seja feito segundo o teu santo querer. Tudo nós te agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus, que é bendito para todos sempre,
Amém. Amém. Sumindo aqui, ó. Amém. Amém. Algum irmão quer fazer a leitura? Eu posso fazer a leitura? Bom, dando continuidade aí ao nosso estudo, o Evangelho segundo João, capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ele ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Os irmãos me ouviram? Ouvimos bem, irmão. Tudo bem, viu? Sim, ouvimos. Tá bom, irmão. É que às vezes eu posso estar falando e tá travado.
Peraí, tá de férias. Eu tenho que ver com o Fabrício ainda. Nem sei. Boa noite, irmãos. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Já começou a reunião? Que tá silencioso aqui o grupo. Eu não sei se é o meu telefone que está com problema. Já começou, irmão. Nós já lemos o capítulo 4. Já fizemos a leitura. Deus abençoe.
Irmãos, lógico que toda a palavra do Senhor é interessante. Às vezes a gente usa jargões que dá a entender como se alguma coisa fosse interessante. Estou falando assim porque, como eu vou falar, que é interessante esse diálogo, né, do Senhor Jesus com essa mulher, para que a gente possa trazer para os nossos dias, que é da mesma forma que o Senhor conversou com essa mulher, até hoje se repete essa situação. Nós vemos que o Senhor, sempre, quando o Senhor se aproxima do homem, ou ele está fazendo uma pergunta, ou ele pede alguma coisa, o Senhor sempre inicia um diálogo, né? Ou oferecendo, ou perguntando alguma coisa. E aqui o Senhor pede, né? Dai-me de beber, para iniciar esse diálogo. Um pouco antes, a gente vai ver que diz no versículo 4, que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque os judeus que julgavam-se e detinham os oráculos, né, da palavra do Senhor, eles não se davam, eles não falavam com os samaritanos. Então, sabia que era necessário ele passar por ali, porque tinha que encontrar essa mulher para salvá-la. E dali, não só essa mulher, como muitos vieram a crer. Mas o Senhor se aproxima e pede, inicia um diálogo com essa mulher. A mulher, ela resiste ali, né? Ela cria uma dúvida quando o Senhor diz que se ela soubesse, primeiro ela acha difícil que o Senhor já estivesse falando com ela. E coloca ali uma questão de como ela daria água, como ela serviria ele, sendo ele, né, judeu e ela samaritana. E o Senhor expõe que se ela soubesse quem é que estava pedindo, ela é que iria pedir, porque ele teria uma água diferente para dar. Quer dizer, o Senhor já cria a curiosidade na pessoa, né? O Senhor traz à mente nossa algo mais elevado do que nós poderíamos oferecê-lo, mesmo ele pedindo. Ele sempre vai ter algo mais excelente a oferecer. Cria, desperta a curiosidade, como ela fica curiosa. Ela diz aqui, no versículo 11, tu não tens que tirar, o poço é fundo, pois tens a água viva? Que se ele não podia nem tirar daquele poço, de onde ele poderia oferecer essa água que ele disse que jorraria nela, em cada um que tomasse dessa água? E aí chega ao ponto, o Senhor sempre que conversa com nós, ele vai colocando a gente numa posição que nós vamos ter que reconhecer quem realmente somos. E o Senhor faz essa mulher reconhecer justamente tocando no pecado dela, né? Quando ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. Ele já sabia, mas ele queria que ela confessasse ali o pecado dela, o erro. Nós temos que confessar o nosso pecado ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas, ele já conhece os nossos pecados. Então, importa que nós confessemos o nosso pecado aí. Como essa mulher vai ter que confessar, que ela diz, não tenho marido. Mas ela não diz que já teve 4, 5 maridos. Ela não diz. Mas o Senhor diz, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5. E aí, quando a gente se sente nessa posição que o Senhor nos confronta, não no confronto agressivo, mas forçando-nos, vamos dizer assim, educadamente, a confessar o nosso pecado, quando a gente se vê nessa situação de que fomos descobertos, o homem sempre tenta fugir para a religiosidade.
Nós temos o exemplo de Adão. Quando o Senhor perguntou, onde estás? Adão foi tentar se cobrir com suas próprias obras. Aqui, essa mulher, quando o Senhor descobre esse pecado nela, ela corre também para a religiosidade, que ela já alega que o Senhor é profeta. Ela já parte com a religiosidade, né? Já diz, opa, ele sabe tudo, então ele é um profeta. E aí já entro ali com um diálogo, tentando se cobrir. Olha, eu também não é bem assim, eu também vou à igreja, eu vou, busco. Que ela diz, nossos pais, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É mais ou menos aquela coisa que nós ouvimos sempre quando levamos a palavra do Senhor. Cada um tem sua fé, cada um congrega, tem sua denominação, tem seu jeito de crer, mais ou menos nesse sentido. E não é diferente, né, de hoje. Quando o homem é confrontado com seus pecados, ele busca a religiosidade. Mas não é isso que Cristo quer. Cristo não quer que a gente busque a religiosidade. Ele quer que creia nele, como ele diz no versículo 21. Mulher, crê-me, crê no Senhor Jesus. E aí ele expõe que, a partir do momento que estava sendo preparado, que seria, né, a sua crucificação, sua morte, a partir do momento crucial, não tem mais lugar para adorar o Senhor, salvo o lugar que ele prepara para os seus, que ele reúne os seus, mas que agora não teria um monte ou um templo para as pessoas estarem adorando o Senhor Jesus, mas de uma forma natural, desde que seja em verdade e em espírito. Porque essa mulher, os samaritanos, pelo que a gente entende aqui, eles adoravam espiritualmente, porque eles não tinham os oráculos, porque os oráculos quem detinham eram os judeus, e eles iam ao monte adorar. Então, eles adoravam em espírito. Em contrapartida, os judeus tinham os oráculos e adoravam em verdade, porque eles tinham os escritos, mas não adoravam em espírito, tanto que eles recusavam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus expõe para aquela mulher que do momento em diante, ele não diz para ela, mas nós sabemos, né? Como ele diz, crê-me, vem a hora. Vem a hora. Então, quando ele tivesse partido, né, formado sua igreja, agora não teria mais um lugar fixo. E sim que nós buscássemos adorar em verdade e em espírito. E o importante que a gente pode ver aqui é que no versículo 28, eu acho interessante. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Isso é muito importante, irmãos, porque quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós deixamos para trás o que achamos que é importante para nós. Naquele momento, o que importava para aquela mulher, ela tinha ido lá buscar água. Aquilo era importante na vida dela, naquele momento. Mas depois do encontro com o Senhor Jesus, nada mais é importante do que ele, ou anunciá-lo. E foi o que o que a gente vê aqui. Ela deixou o que foi fazer, que era importante, e agora anunciar o que o Senhor Jesus disse era o mais importante. E assim deve ser nós. Abdicarmos do que é importante em nossa vida aqui, terrestre, para nos dedicarmos à verdadeira vida, que é o Senhor Jesus, abrindo mão das nossas coisas importantes que achamos que é importante aqui e colocarmos em nosso coração a verdadeira importância, que é adorar o Senhor Jesus, confiar no Senhor Jesus e levar o nome do Senhor Jesus em frente. Gostaria de falar até aqui.
E só complementando, irmãos, desculpe se alguém ia falar rapidamente, eu terminei passando por cima aqui, no versículo 25 e 26, que também o ponto culminante. A mulher ali, ela ela tem, como eu falei, né? Ela já adorava em espírito e já tinha o pensamento, ela já tinha o conhecimento que viria o Messias. E aí o ponto crucial é quando o Senhor Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. E ela não duvidou em momento algum. Não duvidou, pelo contrário. No versículo 28, ela creu ao ponto de deixar o que era mais importante para ela naquele momento e saiu a anunciar o Senhor Jesus. Ela creu. Esse é o ponto importante, que ela não duvidou em momento algum. Antes, a gente vê no diálogo dela que ela ainda tinha algumas dúvidas, titubeava, mas quando ele disse, eu sou, eu que o falo, ela não tem mais dúvida ali. Ela larga o que estava fazendo e sai para anunciar o Senhor Jesus. Irmãos, vejam que a característica marcante do Senhor Jesus, desde quando ele veio aqui nesse mundo, passou pelo processo humano, sempre foi a humildade. Os irmãos veem que ele escolheu os momentos assim de apresentação, né? Iniciando uma obra gloriosa da sua peregrinação, cujo final foi passar por tudo aquilo para que nós alcançássemos a misericórdia dele. Então, os irmãos veem como é interessante. Ele apareceu com uma mulher samaritana, né? Conforme está aqui. Nosso irmão Paulo já explicou bem sobre, né, esse encontro. Então, os irmãos veem que o fator surpresa, né? É surpreendente como o Senhor vem na nossa vida. Aqueles ainda que nós já cremos tudo, mas a pregação, sempre lembrando, né, de como o Senhor se achegou a cada um de nós, isso é muito importante. Cada um aqui teve uma forma que o Senhor se apresentou, por intermédio de uma live ou por intermédio da palavra de alguém,
por intermédio de um hino. Então, o Senhor sempre tem a forma de chegar no coração de cada um, como nessa vez, para essa mulher, que ela pertencia a uma comunidade que eles não se davam, né? Podemos até dizer a agressividade que sofreu e acabou precisando de ajuda, né? Então, irmãos, vê bem que quando o Senhor se apresentou para ela, né? Aqui nós vamos ler aqui novamente. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, no versículo 7, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, né? Como está escrito no versículo 8. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre aspas, abre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ou melhor, foi até uma interrogação, né? Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, os irmãos veem, conforme o Senhor chegou para essa mulher, ele chegou na vida dela, chegou a salvação para essa mulher. Como o irmão Paulo explicou, ela até deixou o seu propósito, que era pegar água, e ela foi fazer esse anúncio na cidade. Ela nem lembrou mais da sua funcionalidade humana, vamos dizer, já estava fazendo um trabalho, né, provavelmente, para levar água para sua casa, ou para algum estabelecimento, ou alguma coisa que necessitava naquele momento, né? E ela viu o Senhor, e ela foi agraciada nesse dia, né, com isso, que o Senhor, porque ele escolheu, inclusive, ela para que houvesse toda essa movimentação, para que hoje também nós viéssemos a entender como é que o Senhor se apresenta na vida de cada um. A partir do momento que o Senhor se apresentou, ele já faz morada no nosso coração. A partir desse momento, nós, que nem nós dissemos, ou sempre estamos falando a respeito disso, somos estrangeiros nessa terra. Uma vez que nós cremos, já pertencemos a ele, né? Fazemos parte do seu corpo, constituída a igreja dele, conforme está escrito também, e um dia estaremos juntos, né? Então, os irmãos veem que depois também, mais adiante, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Bem, então, a gente, quando começa, né, entender a palavra de Deus e as coisas do Senhor, propriamente dita, né? Não coisas humanas, mas o Senhor em si. Então, a gente fica assim um pouco assustado, ou talvez querendo entender melhor, porque as primeiras vezes a gente não sabe, né? Vamos ver, alguém chega, uma pessoa que sai de algum lugar e se junta conosco nas reuniões, a pessoa fica observando e vê muita coisa diferente do que ela via, né? E o Senhor, agindo da forma que ele age, já naquele tempo, deixou já isso caracterizado na Bíblia, e hoje também ele faz a mesma forma, quando visita os corações, veio na vida de um, nossa, na vida de todos aqueles que ainda virá, vai aparecer muitos ainda que vão crer, né? Então, cada um se vem de uma forma dócil, né? E assim, mostrando a sua verdade, o seu carinho e todo o seu amor. E a mulher, em seguida, né, disse, és tu maior do que Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui no versículo 13 diz, né, no 12, és tu maior do que Jacó? Então, os irmãos veem que ela, né, não conhecia ainda, como uma pessoa vem de um lugar estranho, então a gente vem com aqueles dogmas, né, que a gente aprendeu no outro lugar e a gente acaba ficando confuso, mas o Senhor, e depois, ele vai e nos ensina a sua verdade, coloca dentro do nosso coração. E às vezes eu não gosto de... A gente não desculpe, né, falar eu, mas o lugar que a minha pessoa frequentou, realmente eu saí de lá sem aprender nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eles não falavam, não era o Senhor, era um homem, né? E toda a sua cartilha de recomendações, de promessa e essas coisas todas, né? E quando o Senhor apareceu mesmo verdadeiramente, e aí que eu fiquei muito feliz e vi que ele fala lá dentro do nosso coração, coloca a verdade, e a gente passa a enxergar de uma outra forma. Você vê a luz realmente, né? A gente está num quarto escuro o tempo todo. E quando o Senhor aparece na nossa vida, como apareceu para essa mulher, que ela ainda estava, né, ainda com a situação do passado, né, esperando o Messias, o Cristo, que fala mais adiante, nosso irmão já explicou isso, né? Entendeu? Mas o que o Senhor disse aqui o Senhor disse aqui no versículo 25, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Mas o Senhor ali estava numa situação de humildade, como ele sempre foi, né? Com muito amor, e as pessoas, né? A nossa carne, a primeira coisa que ela vê é alguém bem apresentável, né? Que vai nos fornecer alguma coisa e vai nos ajudar. E é próprio da carne isso aí, né? A carne sempre ela quer ver um status bem elevado, mas não, o Senhor ele chegou na humildade que a mulher nem imaginava. Aí quando ele falou para ela que na verdade ela tinha 5 maridos e nenhum deles era um marido, ela mudou de cor na hora, vamos dizer assim, né? Mas não espera, quem contou para ele? Não, mas era o Senhor de todas as coisas, que estava ali perto daquela mulher, fazendo uma obra de conversão dentro daquele coração, ainda que, né, foi a primeira vez, mas ali o Senhor já deixa claro que provavelmente mais tarde tanto é que ela foi anunciar, né? E aquilo ficou marcante dentro do seu coração. Isso é tudo maravilhoso, porque ele chegou para aquela pessoa. Então, essa mulher samaritana, que eles eram desafetos, né, judeus e samaritanos. Agora, vê como é que é o amor do Senhor. Ele não tinha ninguém, não existe inimigo. Para nós também, ainda que nós temos pessoas assim como que tem um comportamento desastroso, né? Mas aquela pessoa, o Senhor pode fazer um movimento também, né? E trazer para o seio, né, dele, e para que todos possam viver aquele momento feliz ao lado do Senhor. Então, por isso que nós temos, muitas vezes, ter cuidado com o que sai da nossa boca em relação a pessoas. Mas aquilo ali, eu acho que aquilo ali não vai. E aquilo não creio, acho que nem tanta coisa, e começa a colocar defeito né, numa pessoa. É próprio de nós mesmo. A nossa carne é venenosa mesmo. Mas se a gente evitar isso aí, aprender com esse capítulo 4 de João, né? Porque o Senhor veio para aquela mulher com todo o amor, depois explicou direitinho,
Mais à frente, ele ainda tem alguma obra maravilhosa, que depois a gente vai dar seguimento, mas, irmãos, vê que aí depois que os discípulos chegaram, né, com o que eles foram fazer, aí no 28, ele deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, né? E aí ao Senhor pertence todas as coisas, porque ele sabe ali quem era dele, quem não era, e assim por diante. Mas o que ficou marcante é o amor e a bondade dele, né, em relação à visita dele no coração de cada um e como ele vai fazer esse movimento. E resta para nós agradecer a isso, porque é só ele poderia fazer isso por nós. Como fez para essa mulher, chegou a ela, né? E para tantas pessoas e todos nós, e um dia nós vamos estar todos juntos, felizes, né? Contemplando toda essa maravilha. Até aqui, irmãos.
Irmãos, só para fazer um complemento aqui, é rápido, não vou impedir que alguém dê o seu pensamento. No versículo 35, né, do capítulo anterior, do capítulo 3, então diz assim, no capítulo 3, no versículo 35, o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que, depois do 36, aquele que crê no filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, Deus Pai, entregou ao Filho, né? Conforme diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, tudo que o Senhor Jesus, todo o procedimento dele, tanto foi de amor e misericórdia, porque tudo ele fez para que todos crescem nessa obra gloriosa, né? Então, a gente está falando do comportamento. Ele não chegou chicoteando ninguém, batendo em ninguém para crer naquilo que ele tinha que deixar claro sobre a salvação. Muito pelo contrário, ele falou com muito amor, né? E então, isso que o Senhor assim nos ensina hoje, em relação a como ele chega na vida de cada um, né? Como vai chegar ainda de alguns dos nossos familiares e tudo. Então, ele vem com amor, porque o Pai entregou na mão dele, né? Então, isso aí, em obediência ao Pai, não querendo usurpar nada, né? Porque também ele faz parte do ciclo, né? da Trindade. Então, mas ele não quis ser mais. Ele se submeteu a tudo que foi possível em relação à humildade e amor, tanto é que o trabalho que ele fez junto a essa mulher, né? Entendeu? Explicou direitinho, tanto é que depois ela saiu feliz, né? Regozijando, cantando um cântico de louvor dentro do coração, né? Porque a felicidade estava dentro dela. Né? Isso é muito lindo, muito maravilhoso, as coisas que o Senhor deixa claro para nós. Até aqui. Irmãos, é interessante que nós vamos, dentro ainda desse contexto, desse encontro do Senhor Jesus com essa mulher, no versículo 29 e 30, fica ali uma pergunta, né, que ela diz: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nós vamos ver a continuação disso aqui a partir do versículo 39, que diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Quer dizer, quando essa mulher anunciou esse encontro, esse relato, vamos dizer assim, o Senhor relatando o pecado dela, muitos ali creram pelas palavras dela. Poxa, se ele sabe que ela tinha essa vida, então ele realmente deve ser, ele diz que é o Cristo, deve ser, vamos até ele, diz, né, aqui no 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Então, a gente passa a crer. E olha o que diz aqui, 41. Lá no 39 diz, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Agora, olha o 41. E muitos mais creram nele, agora não é pela mulher, por causa da sua palavra. Porque no 41, ou no 40, diz que eles foram, pediram para o Senhor ficar. E o Senhor ficou ali 2 dias. Uma coisa é nós ouvirmos do Senhor, alguém falar do Senhor Jesus para nós. E quando nós ouvimos alguém falar que o Senhor revelou os pecados daquela pessoa e o curou, nós cremos. Outra coisa é nós ouvirmos do próprio Senhor Jesus. E nós vamos ouvir do Senhor Jesus
quando nós pedimos que ele fique conosco, que ele fale conosco, que ele permaneça conosco. Olha o que diz. Indo, no 40, indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Lógico que isso aqui é uma figura. O Senhor não fica 2 dias, o Senhor fica permanente com a pessoa, mas foi a passagem do Senhor como homem aqui. Mas fica para a gente o exemplo de que, quando nós ouvimos alguém falar do Senhor Jesus e acreditamos, nós cremos nele, cremos. Mas quando ouvimos da própria boca do Senhor Jesus, quando passamos a conviver, quando passamos a comunhar com os irmãos no local que o Senhor assim quis, frequentemente está ali buscando aprender do Senhor, como rogamos, fala, ensina-nos um pouco mais de ti, do teu filho, então nós vamos passar a crer, e muito mais, e muitos vão crer. E aí nós entendemos que já não precisa mais do relato do homem. Olha o que diz no 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Quando nós passamos a estar com o Senhor Jesus, já não é por ninguém que nós cremos nele. É por ele mesmo, é por ter ouvido. Como ele fala no capítulo seguinte, capítulo 5, versículo 24, olha o que ele diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, cremos e confiamos, já não é por ninguém que nós cremos nele, mas sim pelas suas palavras. Até aqui, irmãos.
Irmão Paulo, seu áudio está desligado. Obrigado, irmã. Estou eu aqui tagarelando sem ninguém ouvir. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que interessante esse capítulo 4, o paralelo que nós podemos perceber entre o crer sem ver e o crer tendo que ver. Porque nós vemos que não só a mulher samaritana, como muitos, a gente pode ver aqui no versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. O Senhor não precisou fazer milagre lá em Samaria. Embora ele disse à mulher que se ela pedisse, ele daria água viva. E seria uma forma, creio que simbólica ali, mas não fez milagre. Só que, quando saiu de Samaria, que entra na Galileia, já vem um outro tipo de pessoa. A gente já vai ver aqui outro tipo de pessoa que busca o Senhor Jesus, que é ele que vai ao encontro, né? Aqui, busca o Senhor Jesus, mas por saber que o Senhor Jesus poderia fazer alguma coisa por ele. Ele não nem pensa na salvação, ele está pensando ali no filho dele, em alguma coisa em benefício para si. Mas nós vemos no final, aqui no versículo 48, o Senhor já dizendo para ele: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Quer dizer, se o Senhor não dissesse nada para ele, não dissesse que ia curar o filho dele, ele não creria no Senhor Jesus. Mas como o Senhor disse, vai, o teu filho vive, ele acreditou e foi. Mas ele precisou ver para ver, no 53, ele diz: entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, nós vamos ver que existem esses dois tipos de pessoas que, para não precisa ver um sinal do Senhor Jesus, já crer com o coração ali aberto. Mas outros até passam a crer, mas primeiro o Senhor tem que dar uma amostra, precisa fazer alguma coisa. E hoje, infelizmente, nós vemos muito isso ainda, apesar de toda a obra do Senhor já ter sido consumada, já está tudo ali escrito para nós, tudo registrado, e dizendo que agora basta crermos na sua obra para obtermos o bem maior, que é a salvação e a vida eterna. E mesmo assim, com as palavras do Senhor Jesus dizendo que basta crer, nós ainda vemos pessoas buscando por sinais, para que talvez possam vir a crer no Senhor Jesus. Então tem esse paralelo aqui no capítulo, né? Nosso capítulo, nos dando uma amostra de que tem pessoas que basta ouvir a palavra do Senhor Jesus e crer, e outros ouvem, mas precisa confirmar, precisa ver para crer. Aquele homem acreditou, mas ele foi crer realmente quando viu o filho curado. O Senhor precisou fazer sinal, como ele mesmo diz: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ele não está perguntando. Ele está afirmando que se não fizesse aquele sinal, esse homem não ia crer. Então, fica isso para a gente também, né, nos dias de hoje. Nós vemos muito isso ainda. Damos graças ao Senhor, porque nós ouvimos e cremos, mas que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que ainda buscam por sinais, ainda rogam por sinais, para que talvez venham a crer nos seus corações. Até aqui. O versículo 34
também tem um significado muito marcante, viu, irmãos? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Logo que os discípulos chegaram e ofereceram, né, algo para ele comer, ele aproveitou, se valeu da oportunidade e disse isso, né? Claro que não seria literalmente o que ele estava dizendo, mas ele já deixou claro que os interesses nas coisas do Senhor deve ser o marco principal na nossa vida, né? Bem explicado isso. Então, a gente deve se esforçar, porque a nossa carne sempre é devagar, né? Não quer, sabe? Sempre arruma um obstáculo que está na frente, e assim por diante. Mas esse ensinamento, o Senhor nos dá hoje, né? Em relação a tomar iniciativa, né? Nós precisamos tomar iniciativa, porque a força não está em nós, é Ele que nos dá, né? Então, trabalhar nas coisas do Senhor, falar das grandezas do Senhor, e ler e participar de toda essa maravilha, é Ele que faz. Não é nós que temos nenhuma condição para isso. Até o esforço é preciso que se faça, né? Porque aqui os irmãos veem que eles ofereceram um alimento para ele, né? Então, olha só, ele inverteu isso. Ele disse: a minha comida, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, ele já deixou bem claro isso nessa época, e para nós hoje também, claramente, que deve ser importante na nossa vida, em primeiro lugar, a gente sempre lembrar do Senhor, né? Uma vez que a gente vá fazer alguma petição a Ele, a gente vê: Senhor, seja feito o teu querer, não o meu, né? E também a gente se esforçar naquilo que eu falo já, irmãos, digo até começando de mim, sou sempre bem franco mesmo, sabe? Para a gente se esforçar, né, para fazer algo assim muito importante, porque o Senhor é digno de tudo isso, né? E o que Ele fez por nós não tem assim uma comparação, né? Ele foi maravilhoso. Tanto é que depois vê na sequência da leitura o povo lá de Samaria, né, que não se dava, depois todos ficaram encantados, né, com aquilo e creram nele, que nem o irmão explicou, e já não creram pelas palavras da mulher, mas sim pelas palavras dele, né, e que nós ouvimos também sempre. O que nós ouvimos é a palavra dele, não é a palavra de homem, porque participar desses lugares que existe a palavra de homem, a gente passei muito tempo nisso, né? Então, o diferencial é muito grande, porque o Senhor é amor, verdade e misericórdia. Até aqui. Moço, eu queria trazer uma observação, um comentário do irmão Paulo trouxe, não sei se eu entendi errado, referente àquela questão que o Senhor ele falou com a mulher sobre a água da vida, né? Que, na verdade, não é uma figura de linguagem, e sim uma verdade. Por exemplo, vou ler aqui para os irmãos. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher responde para o Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la do poço. No versículo 16, o Senhor diz de novo: disse-lhe Jesus, vai. Aí, enfim, encerro aqui no 15. Na verdade, a mulher que não entendeu a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava trazendo para ela as boas novas, que é bem do início, a questão da salvação, né? Ou seja, a pregação do evangelho. E que hoje, né, por sua graça, todos nós, por misericórdia, a temos em nossos corações. Que a partir do momento que bebemos essa água, né, que é a palavra de Deus, hoje, por graça, nós se tornamos fontes de água viva, né?
que é uma das questões também muito interessante nesse capítulo, que ele mostra algo que o Senhor ele quebrou barreiras, porque os samaritanos eles eram mal vistos pelos judeus, eles não tinham uma relação por conta de uma desobediência à palavra, né? Na verdade, à lei. Eles se apropriaram de, para ser bem, para resumir, né? Na verdade, eles criaram um judaísmo fake, né? Eles criaram outro judaísmo. E aqui isso é uma desobediência à palavra de Deus. Era como se fosse uma divisão, né? Um exemplo, para nossos dias, né? Ou seja, eles decidiram adorar o Senhor do jeito deles e não obedeceram, não respeitaram, né? A tratativa de Deus para com o povo judeu também. E, por um outro lado, os judeus, totalmente envoltos de uma religiosidade, simplesmente se recusavam, né, a estar com aquele povo. E o Senhor, por sua graça, como ele mostra aqui mais ou menos, e aí entra também essa questão que o irmão Marcos mesmo acabou de dizer, referente o que é importante para o nosso Salvador Jesus Cristo, né, que é fazer a vontade de Deus. Ou seja, ele por amor ao pecador, ele rompe essa barreira, vai ao encontro dessa mulher, anuncia boas novas e ali automaticamente se cumpre na vida dela aquilo que ela não entendeu, que é a fonte de água viva, que automaticamente ela foi e lançou sobre os seus essa água. E muitos também vieram crer. E aí tem esse contato com o Senhor, as pessoas ali, os samaritanos, que muito mais vieram crer ao ouvir da fonte viva, né, que era o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós vemos essa maravilha que é parte desse contexto. Eu só queria trazer essa observação que eu talvez entendi errado, sou meio estranho, mas que eu creio ser importante, né, que essa questão da água viva, que nós todos bem sabemos, né, que é a palavra de Deus viva, né, e todo aquele que bebe ela jamais será sede. Isso é algo que nós possamos também trazer de uma meditação na questão do religioso para um salvo, né? Porque o religioso, ele, por mais que ele tenha ouvido, se ele não compreendeu exatamente a essência e a importância dessa fonte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e através de sua palavra ele se alimentar e confiar nela, ele terá sede novamente, porque ele não tem a certeza da salvação. Mas aquele que, por misericórdia, creu na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele descansa nessa palavra, ele não tem sede, porque através da obra do Espírito Santo, ele jorra essa fonte de água viva. E aí, voltando para o quesito do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é nosso exemplo fiel, nós, por termos essa fonte jorrando em nós temos que estar sempre disposto a compartilhar dessa fonte, que é na anunciação do evangelho para o pecador, né? Ou seja, colocar de lado qualquer empecilho, que é um dos exemplos que nós temos que os judeus eram impedidos de estar ali, com os samaritanos por quesitos culturais, né? Mas o evangelho está acima de tudo, né? Ele está acima de todos. É onde a questão também, né? É a necessidade maior, né? O ser humano necessita de ouvir e beber dessa água. E aí, tendo o Senhor como esse exemplo maior, um exemplo que a gente sempre lembra, quando ele deu aquela parábola do pastor que largou as 99 para cuidar de uma, ou seja, em toda a trajetória do nosso Salvador Jesus Cristo, a intenção maior dele era o anúncio da sua palavra na conquista da salvação das almas. Então nós temos que ter sempre em mente isso, né? Por mais fraco que nós somos, por mais fragilizado, né, que às vezes nós nos deparamos, às vezes devidamente pela nossa própria carne também, mas independente da classe social, da posição, de quem quer que seja, todos necessitam, todos perdidos necessitam, todos que têm sede necessitam beber dessa fonte de água viva, que é a palavra do Evangelho, que é a palavra de Deus. Somente nela
o homem consegue encontrar em Deus a salvação para sua alma. Só queria trazer essa observação. Irmão, eu só tenho a agradecer essa explicação que você trouxe aí, mas quando eu falei no sentido figurativo, não é que fosse a água, que a mulher talvez tivesse entendido, porque ela já ficou perguntando de onde o Senhor tiraria a água. Então, justamente isso. Talvez eu não achei essas palavras muito bem explicadas que o irmão trouxe, mas o que eu gostaria de explicar é isso, que ela não entendeu o que seria aquela água. Então, para ela, é como se o Senhor estivesse falando para ela como uma figura, porque ele não tinha nem a água ali para beber, estava pedindo para ela, que água é essa? Que ela mesma pergunta, né? Ela diz aqui, no versículo 11, onde, pois, tens a água viva? Ela não entendeu. E foi isso que eu tentei dizer, não saiu com essas palavras muito bem explicadas que o irmão trouxe. Eu queria ler alguns versículos aqui, irmãos, que não sei se já está no horário, né? Só para ênfase, no caso, esse contexto, né, da questão da vida, da questão do nosso Senhor Jesus Cristo e da grande necessidade de que nós, humanos, né, necessitamos nessa pessoa tão bendita, né? Eu vou ler alguns versículos. Não sei se... Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 6,27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Em João 6,35 diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em João 6,54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas rojarão em seu ventre. Então, são versículos que trazem essa verdade, a ciência e a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa alegria que hoje nos move, né? Talvez alguns, outrora, há anos atrás, não tivessem essa oportunidade, esse gozo, né? Em descansar na palavra de Deus. Ou seja, estar certo de que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo foi e é suficiente
para nos colocar numa posição tão maravilhosa, ao qual o Efésios traz isso aí muito bem, que é essa posição de bênção, né? Nos lugares celestiais. Essa alegria, essa certeza de que não é nossas obras que nos levará a esse lugar tão magnífico, mas toda essa obra que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em se despojando do seu lar celestial e se fazendo homem, carne, humilde, rompendo as barreiras, né? E trazendo a nós o pão da vida e a água que retira qualquer sede. O pão que tira qualquer fome e a água que produz essa fonte de água viva em nossos corações. Então, eu creio que queria refletir nesse exemplo, né, de que nós, né, fazemos parte, né, dessa obra tão magnífica. E através do Espírito Santo, né, podemos agradecer ao Senhor, né, por ter nos separados, né, para jorrar essa água, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito desse que é a fonte viva e que deseja, né, que todos possam beber dela. Somente até aqui, irmãos. Eu não sei, acho que passamos um pouquinho, né? Já é 21h37. Aproveite e dá graça, irmão. Eu vou aproveitar então, irmãos. Vamos à graça, né, por esse nosso Senhor tão maravilhoso, né, que nos colocou nesse lugar de tamanha graça, né, que nós, outroras perdidos, nos encontrávamos. Bondoso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por essa posição, por sua intervenção, tendo entregado naquela cruz seu Filho unigênito, puro, santo, que não olhou para nós, mas aceitou-nos por seu grande e grande amor, morrendo ali, pagando um grande preço de sangue, toda a nossa culpa e dor. Pai, nós te agradecemos por essa ação, por essa atitude tão magnífica, que não será palavras humanas que possa, né, expressar essa tão grande dádiva. Mas nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Nos ajuda, nos abençoa nessa nossa jornada terrena, que nós possamos estar sempre com nossos olhares atentos a Ti, com nossos ouvidos atentos à Tua voz. E que em tudo, Pai, nós possamos regozijar dessa água, regozijar desse pão, que habita em nossos corações através do Teu Espírito, essa certeza viva de que somos salvos, não pelo que façamos, mas pelo que o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, fez naquela cruz. Tudo te pedimos, nos guarda no decorrer desta semana, guarda nossos irmãos, guarda os nossos familiares, guarda cada um de nós que aqui nos encontramos, Pai. Nos ajuda. Em tudo te agradecemos. Em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que é bendito por todos sempre. Amém. 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 Os que estão escondidinhos podem dar as caras. Esse Marco gosta. Boa noite, irmãos. Boa noite, Aí. irmão. Boa noite, irmão. Até domingo. Boa noite, irmãos. Ela está desaparecendo. E aí, Até mais, mano? meus irmãos. Um abraço a todos, hein? Boa noite, Boa irmãos. noite. Boa noite com todos. Boa noite, irmã Célia. Boa noite. Cadê a irmã Célia? Até mais, irmão. Forte abraço. Vamos. A irmã Célia está no quarto e a irmã está na sala. Boa noite, querido. Deus abençoe a todos.
Uma Amém. boa Deus noite. abençoe você também, irmão. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Parece que ele está no carro. Boa noite, todos, irmão. Foi muito lindo demais, viu? Muito lindo demais. Boa noite a todos. Saudades de todos.